Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje para esclarecer um ponto que eu tenho certeza absoluta, muita gente que nos assiste vai gostar desse papo que a gente vai ter aqui com a Keisilene de Paula, esta jovem profissional do direito. Keisi, podemos chamar de Keisi, né? Pode. Keisi, muito obrigado por aceitar o convite e participar do nosso ISTV Cidade. É um prazer estar aqui, Paulo. É uma honra para nós. Um assunto tão legal, tão bacana. Primeiro, conta para nós, qual que é a sua formação, para que todo mundo saiba do que é que você vai falar. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário, eu sou formada desde 2021 e eu atuo aí ajudando os cidadãos a conseguir o seu melhor benefício perante o INSS. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você foi estudar direito, né, na universidade, você é formado em bacharel em direito, Sim. né? Tem OAB, Sim. Advoga, e desde que você se entende aí por profissional, você trabalhou no INSS. Conta um pouco dessa história para nós, o que você fez lá? Eu atuo no direito previdenciário por amor. Eu fui encontrada, né? Eu tive a oportunidade de estagiar. Eu fui escolhida pelo INSS, pelo direito previdenciário. Certo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro das agências do INSS. Começou lá com quantos anos? Eu comecei com 18. Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio lá. E logo em seguida, eu entrei em um escritório especialista em direito previdenciário militar. Então, toda a carreira até a minha agora, carreira profissional é baseada que começou no previdenciário. Em que ano? 2000 e... De formada para cá. Sim, 2021. 21. Isso. Muito bem, então, uma carreira jovem, porém com muita experiência já, né? Podemos dizer assim. Vamos começar aqui esclarecendo a nossa audiência. Nós temos aqui algumas questões que a gente separou para que a Keisi conte para nós. Primeiro, explica para nós o que é o INSS, de forma bem didática. O INSS, ele é o órgão responsável por administrar os benefícios previdenciários. Então, é ele quem concede as aposentadorias, as pensões por morte, os benefícios previdenciários em geral que existem no sistema legislativo brasileiro. Se a pessoa tem deficiência, por exemplo, também tem direito a benefício do INSS? Sim. Uma aposentadoria especial, né, da pessoa com deficiência, que tem critérios diferentes da aposentadoria comum. E certo. Se ela nunca trabalhou, tem direito ao benefício de prestação continuada. Esse é o perfil, então, do segurado do INSS, né? Precisa ser brasileiro, nato ou naturalizado? Como é que é? Quem tem esse direito? Não, qualquer pessoa cadastrada no INSS, qualquer pessoa que contribui, seja como trabalhador de carteira assinada ou como contribuinte individual, é considerado segurado perante o INSS. E cumprindo com uma carência, a pessoa que paga o INSS já pode aí receber o benefício previdenciário. Como é que funciona essa carência, Keisi? Qual que é o período dela, o prazo dela? Então, a carência depende do benefício solicitado. Cada a legislação nos traz um período para cada benefício. Varia, então, de acordo com o benefício. E é contado por meses. O auxílio-doença, por exemplo, a pessoa precisa contribuir pelo menos 12 meses para conseguir fazer esse requerimento. Tá. Entendi. Em relação aos benefícios de curto prazo, que é uma dúvida que sempre surge, né, como auxílio-doença, auxílio-maternidade, por exemplo, né, quais são esses benefícios, além desses dois que eu citei, que são chamados assim de curto prazo? O único benefício que tem data para acessar perante a legislação é o salário-maternidade. Os outros dependem do caso concreto. Tá. O auxílio-doença, ele dura até a incapacidade do trabalhador. Mas a gente pode aí considerar como exemplo também de um benefício a curto prazo o auxílio-reclusão, porque ele é um benefício que ele só é concedido enquanto o preso está recluso. Ele saiu da cadeia, ele cessa o benefício para os dependentes. E não é qualquer recluso que pode também, né? Tem algumas condições. Tem os requisitos, desde a reforma da Previdência, é que para os dependentes do recluso receber o auxílio-reclusão, o preso precisa ter contribuído pelo menos 24 meses. Perdão, 24 meses. 24 meses, ou seja, é um recurso que retorna como benefício para dependentes, isso, não desde é que ele tenha
contribuído. Exatamente, não é para o recluso. Ele tem que ter contribuído pelo menos 2 anos para conseguir receber. Muito bem. E olha, nós estamos falando aqui de INSS, sempre surgem muitas dúvidas. A gente quer saber, por exemplo, de você, Casey, quais são as doenças que aposentam, por exemplo, por invalidez? Essa é uma dúvida muito comum que existe, né? Só que a gente precisa esclarecer isso, porque não existe uma doença que aposenta. A pessoa pode ter uma doença muito grave, mas não necessariamente Crônica, ela vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. A gente precisa comprovar que essa doença gera uma incapacidade para a atividade da laboral, pessoa. Né? Isso. Então, assim, uma doença de pele, a depender da atividade que a pessoa exerce, já é suficiente para uma aposentadoria por invalidez. Entendi. Ou seja, se a pessoa tem uma determinada doença, uma doença crônica, por exemplo, né? Algo que te impeça de exercer sua atividade profissional, ela tem que procurar, então, um profissional do direito para requerer esse benefício. Exatamente. Né? Ela pode ir diretamente no INSS? Sim, o INSS não precisa de intercessores para concessão de benefícios, mas a gente sempre recomenda que você faça isso, porque melhor, sempre né? tem um jeito correto de fazer a solicitação e tem aí os profissionais que estudam há muito tempo para fazer com que isso seja concedido mais rápido, né? E da forma correta. Com certeza. Outra pergunta que sempre surge aqui, a gente separou para você responder para nós. Só pra você ver que eu estou te explorando aqui, né? Para tirar dúvidas da gente, que é legal, né? Nesse tipo de entrevista. Como é que funciona, por exemplo, o processo de pedido de aposentadoria? Quais os documentos são necessários? Ok, Casey? O processo de aposentadoria, ele se inicia no INSS. Então, a pessoa, para fazer a solicitação, ela primeiro precisa ver se ela preenche os requisitos para receber o benefício. Vendo que preenche os requisitos que a lei solicita, você consegue fazer o requerimento com as documentações que eles pedem, que geralmente é carteira de trabalho, todas as carteiras de trabalho que a pessoa possuir, carnê de contribuição, documento de identificação, CPF, documentos que comprovem a atividade profissional ou uma atividade periculosa, né, a depender da situação, ou então uma atividade rural, se a solicitação for uma aposentadoria rural. Então, assim, o processo, ele se inicia administrativamente na agência do INSS, fazendo o requerimento, você encaminha a documentação e eles fazem a análise, para poder saber se você tem direito ou não e sai a decisão. A gente consegue acompanhar esse processo? Consegue. Os processos do INSS são acompanhados de 2 formas. Uma através do aplicativo e do site Meu INSS. Entrando lá, você consegue acessar todo o processo. Mais ágil, muito né? mais ágil. Ou então, através do 135, que é o canal, né, de atendimento telefônico do INSS. Para as pessoas que não têm condição ou não sabem mexer aí no online. Muito bom saber. Outra pergunta aqui, qual é o prazo para a gente receber a resposta após a solicitação de um benefício? Legalmente falando, o prazo que o INSS tem para poder responder um requerimento são 60 dias. Tá. Esses 2 meses aí, se suponhamos que estoura esse prazo, passa de 60 dias, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Sim, existe um remédio judicial para fazer com que o INSS faça a análise desse requerimento imediatamente, que é o mandado de segurança. Através dessa medida, o juiz obriga o INSS a responder imediatamente o benefício. Mas nesse caso, então, eu vou precisar de um advogado para propor esse mandado, né? Para entrar na justiça, então eu vou precisar da assistência jurídica. Agora, quais são as opções de recurso que a gente tem se esse pedido for negado? Aí foi lá, julgou, está tudo e veio a decidido, negativa. negou. E aí? Então, existem 2 formas de recorrer, né? A forma administrativa, que você leva o seu processo para a junta de recursos do INSS, é como se fosse uma segunda instância da Previdência Social para poder reanalisar o benefício. E também existe a esfera judicial, que aí você pega esse requerimento e faz o pedido judicialmente de uma vez, sem precisar aguardar uma nova análise do INSS. Muito bem, muito esclarecedor. Você sabe tudo do INSS, menina. Que legal. A Casey de Paula, que está aqui respondendo essas questões todas que a gente levantou. Eu quero saber agora, por exemplo, quando a aposentadoria é concedida e o segurado não concorda com esse valor.
O que ele deve fazer? Esse é um problema muito grande. A gente recomenda que... É frequente? É frequente, infelizmente. Principalmente quando a pessoa faz requerimento sozinho, tendem a fazer essa análise aí com o valor menor da renda mensal inicial. Então, a gente recomenda que você procure um advogado de confiança o mais rápido possível para que seja feita a revisão do seu benefício, né? Primeiro seja feita a análise para saber se de fato houve algum erro no seu requerimento, se foi analisado e o benefício não veio no valor certo, e aí correr atrás da sua revisão o mais rápido possível, porque existe um prazo aí para você discutir um erro na concessão do seu benefício. Muito bem. E outra pergunta que surge também, que a gente levantou aqui para você responder para a nossa audiência. Quais são os requisitos de uma aposentadoria por idade atualmente? Sim, a aposentadoria por idade em 2024, ela é diferente de acordo com o gênero, né? Os homens se aposentam por idade aos 65 anos, comprovando 15 anos de contribuição. No mínimo, né? No mínimo. Já as mulheres precisam comprovar pelo menos 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. Quando você fala, no mínimo, 15 anos de contribuição para os homens e 65 anos de idade, não significa que ele vai se aposentar com 100% do recurso, né? Ele teria direito se ele tivesse, por exemplo, 35 de contribuição. A renda mensal da aposentadoria por idade, ela é diferente da aposentadoria por tempo de contribuição. Não necessariamente ela vai ser mais vantajosa, mas no geral a análise é feita de acordo com a média salarial que a pessoa contribuiu durante toda a vida. Tá. Nesse caso de 15 anos, por exemplo, se ele tiver uma média salarial boa, ele consegue uma aposentadoria melhor. Sim. Entendi. Outra pergunta que surge aqui, o que é aposentadoria especial e quem tem direito a ela? A aposentadoria especial é um benefício concedido a todos os trabalhadores que trabalham na área de risco, desenvolvem atividade de risco. Então, a Previdência traz condições mais benéficas para que essas pessoas se aposentem mais cedo. Certo. Então, todo trabalhador que tem a comprovação documentalmente de que exerce essa atividade, comprovando que exerceu por 15 anos, 20 anos ou 25, a depender do grau, né, dessa insalubridade, dessa periculosidade, ele consegue se aposentar. Isso é o caso, por exemplo, de pessoas que trabalham com produtos químicos, né, indústrias químicas, acho que é enfermagem. Enfermeiras também. O pessoal que trabalha com material radioativo no tratamento do câncer, né? Sim. Em algumas profissões específicas. Muito bem. Outra pergunta aqui que surge é o seguinte: após atingir o tempo mínimo de contribuição, é possível interromper as contribuições para o INSS e aguardar a idade de se aposentar? É possível? Sim, a pessoa pode fazer isso, só que não é recomendado, porque enquanto você aguarda a sua idade mínima para a concessão da aposentadoria, pode acontecer de necessitar de receber um outro benefício previdenciário. Só que se a pessoa está sem um pagamento, ela pode não cumprir os requisitos para receber um auxílio-doença. Entendi. Por exemplo, é possível fazer isso quando atinge o tempo. Mas não é lá tão recomendável para muitos casos, porque se acontecer alguma coisa... Pronto, você já fica descoberto, né? Exatamente. Quais são os direitos dos dependentes do segurado em caso de falecimento, Keislene? O INSS traz um benefício que a gente chama de pensão por morte. Ele é devido a todos os dependentes do falecido, independente dele ser aposentado ou não, contanto que ele seja segurado do INSS. Certo. Então, uma vez segurado, tem dependente, é automático, ele pode requerer, então. Exatamente. E quem recebe a pensão por morte do INSS, ele pode se casar novamente? Essa pergunta sempre é recorrente, sim, né? Sim, é uma pergunta muito comum. E sim, a pessoa que recebe a pensão por morte, ela pode constituir uma nova união, um novo casamento. Não existe nada na legislação que impeça que a pessoa se case novamente recebendo uma pensão por morte. Certo. O que não pode é ela receber uma nova pensão desse novo cônjuge, caso ele venha a falecer. Ela só vai ter direito a uma pensão. Exatamente. Tá, entendi. É possível receber a pensão por morte e aposentadoria ao mesmo tempo? Sim, é possível acumular o benefício de pensão por morte e a aposentadoria ao mesmo tempo. Não existe nenhum impedimento nesse sentido. Caso de dúvida, pode procurar o INSS para se esclarecer, né? Exatamente. O que significa o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, e quem que pode solicitá-lo?
O benefício de prestação continuada, ele é um benefício concedido às pessoas de baixa renda que possuem alguma deficiência ou então tenha 65 anos de idade ou mais. Então, ele é um benefício para as pessoas de baixa renda que comprovem isso documentalmente e aos idosos ou aos deficientes. Tá. E ele é vitalício, uma vez que ele é concedido? Não, o benefício o BPC, né, o benefício de prestação continuada, ele não é vitalício. A pessoa precisa comprovar a cada 2 anos que ela ainda está na situação de hipossuficiência, a situação de pobreza, para preencher os critérios para receber o benefício. É uma lógica, né? Essa condição pode se alterar. Exatamente. Né? Ao longo da vida, a pessoa pode conseguir um bom emprego, pode ganhar na Mega Sena, né? Exatamente. E aí não tem mais aquela condição de extrema, né, pobreza, de pessoa com condição, enfim, abaixo da linha da pobreza, essa história toda, né, que justifique um benefício dessa natureza. E quais são os casos em que é possível acumular mais de um benefício? O benefício de pensão por morte, ele pode ser acumulado com qualquer outro benefício, que não seja ele mesmo na Previdência Social. Certo. Quer dizer, além da aposentadoria, que você já falou, ele pode se acumular com outro. Exatamente. O BPC, por exemplo. BPC não pode acumular com outro benefício, porque é um benefício para alguém que não tem condições financeiras. Entendi. Aí, ele tendo é bem uma específico. renda, exatamente, é um benefício de exclusão. Então tá bom. Olha, para mim foram muito esclarecedoras. Eu quero dizer que você é muito bem-vinda aqui sempre. Muito obrigada. Volte sempre quando você tiver informações, quando você tiver detalhes, dúvidas que vão surgindo. Eu tenho a impressão que sempre surgem muitas dúvidas, né, na população. Sim. E por isso, muito obrigado pela sua participação no ISTV Cidade, tá bom? Eu agradeço muito o convite. Fique sempre muito à vontade e seja sempre muito bem-vinda. ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para falar de literatura. O FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, terá uberabenses participando neste fim de semana. A aluna da Escola Estadual Leandro de Vito, Jordana Nayeli, vencedora do concurso literário do ano passado, vai participar com o lançamento de seu livro. A professora Dayana Lombardi também fala deste tema. Confira na reportagem. Bom, eu me chamo Jordana, sou uma nova escritora nesse mundo da literatura e convido vocês para irem ao FLI Araxá, o Festival Literário, ao dia 22, neste sábado, às 2 horas estarei lá. Queria que você contasse um pouquinho, até para inspirar quem está nos assistindo, como é que surgiu na sua vida essa história de escrever um livro com 15 anos de idade? Bom, eu sempre adorei a literatura, mas fui muito incentivada pelo escritor Reinaldo Coelho e a minha professora Dayana. Foi assim que fui motivada a escrever o meu primeiro livro. E você pensa em fazer mais romances, talvez até continuar essa história? Como é que está isso na sua cabecinha? Penso sim, eu penso em continuar, fazer a segunda parte desse livro e também fazer outros romances com outras histórias.
Para quem está nos assistindo, às vezes pode achar que é difícil. Para você, é fácil criar uma história? Como é que você faz para inventar, para criar uma boa história e colocar no papel? Bom, eu tenho uma mente muito fértil, eu imagino muitas coisas. E isso é muito bom, que você imagina a história e você pode passar para o papel e criar uma história, como eu fiz. Você quer estimular, e quem quiser participar, quem quiser frequentar a Escola Leandro de Vito nesses concursos que ela faz, é interessante também. Isso, é como se fosse uma oportunidade única, você fazer um livro seu e lançar. E é ótimo, uma ótima oportunidade para você. Então, reforçando o convite, próximo sábado, FLI Araxá. Isso, às 14h. Bom, dia 22 nós vamos ter o Festival Literário em Araxá e nós vamos ter o lançamento do livro Correndo em Direção ao Amor, da nossa aluna Jordana Nayeli, que é aluna lá da Escola Leandro Antônio de Vito. Então, é um prazer que vocês todos estejam lá prestigiando o evento. Vão lá. E quem não puder ir, a Escola Leandro de Vito tem uma tradição aí já de produzir eventos literários. Como é que é? Conta para nós o que vocês têm feito, o que vocês estão planejando para o futuro em relação à literatura. Bom, a nossa escola é uma escola muito engajada com a questão da leitura, da literatura. Nós temos vários projetos envolvendo essa prática importante da escola. Nós tivemos o concurso literário Campos de Carvalho, cujo livro vencedor foi este, Correndo em Direção ao Amor. E nós também realizamos a nossa edição anual do livro Revelando Talentos, com as produções dos nossos alunos. Legal, agora conta para nós como é que são feitas essas atividades, o que vocês desenvolvem nesse concurso literário para a gente ir acompanhando e quando tiver o próximo a gente participar também. A primeira edição do concurso literário aconteceu ano passado. É um concurso que homenageia o escritor Campos de Carvalho, é o nome do nosso concurso. E nossos alunos tiveram oficinas aos sábados relacionadas ao conteúdo da leitura, da escrita, da criação literária, edição e publicação de livros. E a atividade final era produzir um livro e nós tivemos como livro vencedor o Correndo em Direção ao Amor. Muito interessante e importante. Eu queria que você falasse como é que nasceu essa iniciativa, quem criou, e conta para nós. Bom, quem teve a ideia desse concurso foi o escritor Reinaldo Coelho, que é um ex-aluno da nossa escola, amigo, parceiro da escola. Ele teve essa ideia de fazer esse concurso e eu prontamente aceitei. E nós tivemos também participação de outros escritores nessas oficinas, Myron Angel, Zé Alfredo, e foi algo bastante enriquecedor para os nossos alunos. Vamos esperar aí a próxima edição, que ainda não tem data marcada, mas deve acontecer esse ano. Sim, estamos aí preparando a segunda edição do concurso literário Campos de Carvalho. E para reforçar então, próximo sábado, FLI Araxá, conta para nossa audiência e reforça o convite. Bom, estão todos convidados para prestigiar o lançamento do livro, dia 22, sábado, em Araxá, às 14h. E esta universidade fala agora das nomeações na educação do Estado de Minas Gerais. Nomeações da educação tem mais de 2.000 candidatos aprovados. Foi publicada nesta quarta-feira, dia 19, a nomeação de 2.082 candidatos aprovados no concurso público da Secretaria Estadual de Educação, regido pelo edital CEPLAG 3 de 2023. Entre os contemplados estão 335 analistas educacionais, 271 técnicos da educação, 193 analistas de educação básica e 1.283 analistas de educação, ou melhor, assistentes técnicos de educação básica, os ATB, para atuar no órgão central da Secretaria de Educação em Belo Horizonte, nas 47 superintendências de ensino do Estado. A lista completa pode ser conferida no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Essa publicação é o primeiro lote de anúncio feito pela Secretaria para a nomeação dos novos candidatos aprovados para ingressarem na rede estadual de Minas, conforme destaca a subsecretária de Gestão de Recursos, Gláucia Ribeiro. No mês de julho, serão publicadas as nomeações de 4.000 candidatos aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas através do edital.
E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.